magnífica. Toda semana, a Academia Maria de Aparecida entra em contato com você e a gente se debruça sobre algum tema para refletir, sempre acompanhado pela figura de Nossa Senhora, é claro, né? Por isso que se chama Magnífica. Hoje, minha gente, eu tenho uma alegria muito grande de acolher alguém que já cursou o nosso curso de pós-graduação em Mariologia, cursou na terceira turma, é a Rita de Cássia Chagas, professora Rita de Cássia Chagas. Rita, seja bem-vinda ao nosso programa Magnífica. Obrigada, Padre Ulisses. É um prazer falar com o senhor. Isso, a Rita, minha gente, ela é uma leiga muito ativa da Arquidiocese de Niterói, cursilista, membro do grupo Esperança Viva da Fazenda Esperança. Principalmente ela é sócia associada da Academia Marial de Aparecida, né? Professora universitária de educação básica. O mais importante é que ela terminou agora aliás, em julho, a terceira turma de pós-graduação em Mariologia. E estamos convidando gente para a quarta turma que deve iniciar agora em janeiro, se Deus quiser. E nós vamos conversar um pouco com a Rita, que fez a pós-graduação em Mariologia, sobre esse tema muito importante, a música litúrgica mariana, né? Que discernimento que a gente pode fazer, até onde essas composições, e uma riqueza imensa de composições, algumas maravilhosas, outras não tanto, né? Mas até onde a gente pode tranquilamente chamá-la de litúrgica ou não litúrgica, qual o momento certo da gente poder cantar e expressar a piedade, a religiosidade da gente ou a celebração litúrgica através dessas músicas. Então eu vou conversar um pouquinho com a Rita, né? Mas principalmente, né, Rita, e qual que é a importância, então, que você vê, primeiro do curso de pós-graduação que você fez, viu? Porque eu quero que você faça uma pequena propaganda para quem está escutando a gente e possa se inscrever para compor a quarta turma de Mariologia. Eu faço a propaganda com todo prazer, porque Então tá para bom. mim foi muito bom, muito enriquecedor participar do curso, não é? Porque Sim. a gente estuda no dia a dia, a gente aprende muitas coisas no processo que a igreja fornece, né? Do processo de educação mesmo que a igreja nos dá. Mas quando nós vamos fazer um curso de pós-graduação, nós mergulhamos nas águas mais profundas, como a Sim. professora Márcia, né, nossa coordenadora, sempre fala. E esse mergulho, nós podemos aprender muitos detalhes, né, sem contar com o convívio com pessoas, tanto leigos quanto religiosos. Na minha turma não tinha nenhuma religiosa, mas tinha vários padres. E nós foi muito enriquecedor, né? Porque nós temos o contato não só com os professores, mas com padres. Eu tive um colega de turma, um padre, que é lá da região norte. Um não, são dois da região norte. Tem gente, teve um padre do Pará e um outro Sei. padre de Rondônia, né? Sem contar com o pessoal do resto do país. É. E essa troca nos traz não só as devoções por cada lugar, que a gente aprende, mas nós vamos aprendendo mesmo a fundamentação da nossa religião, para a gente poder ter o pezinho no chão, saber onde nós estamos aprendendo, onde nós estamos É. pisando, até mesmo para falar um pouco sobre essa questão da música, né? E a finalidade exatamente, né, dessa pós-graduação em Mariologia não é para você ficar mais sabida, né? Mas é principalmente para partilhar o máximo que puder com outras pessoas. Eu acho muito bom esse curso de pós-graduação, principalmente porque a maioria são leigos e leigas, né? Não é um curso que é frequentado só por padres e freiras, mas eu fico feliz da vida de ver vocês se aperfeiçoando cada vez mais, né? E a gente poder contar com pessoas com quem se pode dialogar e pessoas que têm um ponto de partida, até na apresentação que faz de determinados temas, que não é o clerical, não é o conventual, né, como a gente faz normalmente. É Uhum. da vida de família, é da vida no meio do povo, é da vida profissional. E para mim isso é uma riqueza muito grande que a gente está conquistando assim devagarzinho, né? Porque em geral a pessoa olha, é o padre, ele tem que saber, nem sempre, não são todos. E vamos conversar então. O seu tema, que pesquisa que você fez de TCC, Rita?
eu pesquisei as músicas litúrgicas marianas, né? Sim. Então, não foram só as músicas relacionadas à Nossa Senhora, mas são as músicas relacionadas à Nossa Senhora, cantadas na Sim. liturgia da missa, não nos Ah, outros momentos, nas outras celebrações litúrgicas. sei, sei. E aí você conseguiu elaborar, não é mesmo, uma pesquisa, trabalhar uma pesquisa, elaborar um TCC, e você poderia resumir para nós esses pontos que para você foram interessantes, como TCC, como pesquisa, e não somente daquilo que existe, mas daquilo que abre uma porta para muita coisa que pode ainda ser feita. O curso, né, de Mariologia, eles nos proporciona um estudo das Sagradas Escrituras, um aprofundamento das Sagradas Escrituras relacionadas, o que tem de relacionado à Virgem Maria. E também os documentos que vão nos direcionar aos documentos da Igreja, que a Sei, nossa Igreja compôs documentos relacionados àquilo que tem na Escritura, né? Graças a Deus nós temos uma história bem grande e nós sim, vamos nos aprofundando e vamos nos desenvolvendo em cima disso. E em cima destes textos, destes documentos, eu pesquisei a fundamentação de o que nós podemos e como nós podemos falar sobre Nossa Senhora. sim, E daí eu selecionei, comecei a pensar, porque, Padre Ulisses, era uma coisa que me incomodava muito. Às vezes a gente chegava na missa sim, e estamos na hora do ofertório. É uma missa e vamos cantar, que seja uma missa específica, uma missa de Nossa Senhora. E vamos cantar a música do ofertório. O canto do ofertório não se falava nada de apresentação das ofertas, se falava sobre Nossa Senhora. Mas ah, sim, e não tem como isso ser feito? Tem. E nós temos algumas, temos várias, né? Mas temos muitas músicas conhecidas que falam, que lidam com esse aspecto, de falar sobre o momento litúrgico e falar sobre as características, vamos dizer assim, de Nossa sim, Senhora que estão presentes ali naquele momento. E qual foi o meu trabalho, né? O trabalho, eu digo sim. trabalho braçal em si, foi procurar onde estavam os fundamentos do que estava sendo dito naquelas músicas. Ah, sim, né? E aí você poderia caracterizar esses fundamentos, digamos assim, que passa a pessoa a discernir esse canto à Nossa Senhora, muito bonito, mas não entra no ofertório, Isso. não entra nem no começo da missa, né? É, Você conseguiu perceber, entende? Porque pode ser muitas vezes uma composição belíssima, né? Mas sim. não é hora, não é o É, momento. não é o momento. Sim, eu consegui, por pesquisando, né? Porque Sim, os documentos, principalmente os documentos da Mariales Cultus, de, do Papa Paulo Paulo VI, VI, e depois, e também o Redemptoris Mater do São João Paulo II. sim, Todos dois estão arraigados lá na Lumen Gentium 8, que é a nossa base, né, a partir do Concílio Vaticano sim, II, com colocando mais claramente. A Lumen Gentium 8 é um documento que foi composto especificamente para falar sobre a Virgem Maria. Então, ali tem tudo sobre a Virgem Maria que a nossa igreja acata, acolhe e divulga. Né? É sim. assim que nós precisamos, é aquilo que nós precisamos conhecer. A E gente pode dizer que é dali, o ponto de partida, né, o para qualquer ponto de partida. teologia. Isso. E dali nós partimos para o Mariales Cultus, que aí é o culto específico da Mãe de Jesus. Sim, Né? Então nós, na Mariales Cultus, o Papa Paulo VI destrincha todas as questões relativas ao culto mariano. Então, se nós abrirmos a Mariales Cultus, nós vamos ver é, como nós podemos colocar, ou as características que Maria apresenta para ser cultuada, vamos dizer assim, e para que nós a coloquemos nos momentos que nós estamos celebrando. sei.
E foi ali que eu encontrei as referências, aí já puxando colocando um pouco sobre Sim, a base do meu trabalho. Eu não saí pegando todas as músicas que eu encontrei. Eu sim, sou da Arquidiocese de Niterói e nós tivemos um arcebispo, Dom Carlos Alberto Navarro, e Dom Carlos, ele era um exímio compositor. E ele compôs algumas músicas que todos nós cantamos desde que eu comecei na igreja como adolescente, né, criança, eu conheço esses cânticos e todos nós cantamos. Dentre eles, já começando pelo ofertório, sim, sobe a Jerusalém, virgem oferente sem sim. igual. Né? É, De onde vem a virgem oferente? Está lá na Mariales Cultos. Nós nossa, encontramos esse título, né? Essa característica de Nossa Senhora de, colocada, né? Explicada toda lá em 2 ou 3 parágrafos da Mariales Cultos. sim, E daí para frente nós temos vários outros aspectos que são sim, apresentados, né? E esse pode ser cantado no canto do ofertório. Né? A Virgem oferente que apresenta ao Pai o menino, que é o que que ele também faz uma invocação para que nós é, cheguemos a apresentar as nossas ofertas e essas ofertas sejam levadas até o Pai na hora do ofertório. Né? exatamente, né? Ou seja, né, Rita, se coloca alguma coisa que é muito importante, e eu repito sempre para o pessoal: começa uma celebração litúrgica, toda celebração litúrgica é doxológica. Ou seja, o que significa? É por Cristo, com Cristo, em Cristo, ao Pai, na unidade do Espírito Santo, né? Não é hora de cantar Maria de Nazaré, não é hora de cantar Ó, vem conosco, vem caminhar, né? Isso tudo tem seus momentos, né? Mas na celebração litúrgica, Nossa Senhora está. Eu sempre digo aqui para a Basílica: olha que Nossa Senhora não é para ela que estamos rezando, ela está de mãos postas rezando conosco, né? Rezando conosco. Se quiser rezar com ela, cante o Magnífica. Aí tá certo. Cante o Magnífica com Nossa Senhora. Mas eu acho que é muito importante essa percepção de que a celebração litúrgica ela é dirigida ao Pai pelo Filho na unidade do Espírito Santo. E as composições, de alguma forma, elas devem respeitar, né, essa forma oracional da liturgia que está diante de Deus para adorar, louvar, agradecer, né? E em união com o Cristo, formando uma só igreja, um só corpo com o Cristo, né? E, evidentemente, é sempre a presença do Espírito Santo. Ou seja, nem sempre a gente percebe isso, né? Dá a impressão que a pessoa passa a mão no violão e solta o que pode ali. Parece que Isso. é uma coisa que É, pensa. Às vezes as pessoas pensam que para cantar na missa ou em qualquer outro momento é para enfeitar, é, não é para rezar. é. E aí o senhor está tocando num ponto que eu fiquei bem impressionada, fiquei muito feliz. Eu estava lendo o documento Desiderio Desideravi, do Papa Sim, Francisco, né, que ele fala sobre a liturgia. E ele sim, coloca que a liturgia não é elemento. A música na liturgia, a liturgia não são decorativos, não é uma decorativa. A música não é decorativa. claro que A não. música é elemento é, essencial para conduzir o povo à oração. É, Né? E aí a isso. gente já parte para um outro viés que no meu Sim, trabalho eu não consegui fazer, não é não consegui porque não quis, mas porque num trabalho acadêmico a gente tem os limites de tamanho, ah, né? sim. Então não dá para você falar sobre tudo. Então preferi Isso parar significa, ali. Rita, que você está devendo mais um pouco, né? Ah, sim, com certeza. Vai ter que produzir ainda. Estou comecei a pesquisa disso, da questão mesmo da sinodalidade. A Sim, música como elemento de nós nos caminharmos juntos, né? exatamente. Isso é tão importante, né? Mas e deve haver também uma ligação muito forte entre o canto litúrgico e a palavra de Deus, não é? Com certeza. Precisa haver, Sim, porque o nosso fundamento é a palavra de Deus, né? sim,
existimos porque a palavra está no nosso meio, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Senão a gente não seria nada, a gente não teria nada, né? Enquanto igreja, né? O que eu acho também um outro ponto que foi bem interessante quando eu comecei a fazer a pesquisa, já passando para um outro canto, que é o canto de comunhão. Ah, sim. O nome da missa que Dom Carlos que eu trabalhei foi uma missa chamada Maria Mãe da Igreja, que também está lá nos nossos documentos, ou Mãe da Igreja, e nessa missa eu selecionei 3 cantos, por conta do tempo, senão ele teria outros tantos cantos, mas eu selecionei esses 3, não só por serem mais conhecidos, mas por conta da riqueza e por conta do tamanho do trabalho. Sei. Só uma análise específica, só pontuando palavra, Sagrada Escritura e trechos dos documentos, um canto dura 3 páginas. Se for falar mais, o trabalho ia ficar muito maior. Não Sim. é? Então, o canto de comunhão, que é o Quando teu pai revelou o segredo a Maria, nós começamos que o segredo que pela força do Espírito conceberia. A gente está lá no momento da anunciação. Exatamente. Então, nesse momento, nós pegamos lá em Lucas a anunciação de Nossa Senhora e o início do canto, ele é todo falado em uma linguagem mais apropriada ao cântico, não é? Sim. Sobre a anunciação. E uma estrutura, assim, uma coisa que eu gostei bem dessa dinâmica que Dom Carlos faz, que ele se utilizou, é que ele começa falando sobre um trecho da Sagrada Escritura, como foi esse no início da estrofe, e ele Sei. finaliza no segundo momento trazendo uma questão mais próxima do nosso dia a dia, do nosso fazer católico. Sim. Né? Então, ele fala, né, que pela força do Espírito conceberia, a ti Jesus ela não hesitou logo em responder, faça-se em mim, pobre serva, o que a Deus aprouver. Né? Então, eu acho que o próprio mistério da comunhão, que está sendo o momento do canto, né? Eu acho muito bonito que a graça de Deus. Aí Isso. tem esse mistério de união com Cristo muito profundo, né? E como o senhor falou, ele é totalmente doxológico, que a graça de Deus desça em nós sem Sem cessar. cessar. De nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. E esse é o mistério da comunhão, essa é a finalidade da comunhão, né? Formar Cristo em nós. Então, num certo sentido, é uma encarnação do Cristo, né? No momento da Santa Comunhão. Então, eu acho que você está comentando isso aí, mas há algo também que é muito importante, porque não é uma composição qualquer, não é apenas resgatar a nossa fé, mas existe a arte, né? E essa dimensão de arte era importantíssima, tanto na poesia como na melodia. Senão some. A gente não consegue Isso. matar, não toca no coração da gente, né? Não, é Toda bela verdade. música toca no coração, né? Toca na inteligência, toca na fé, e aí está a beleza de um canto litúrgico que não é simplesmente um emocional ali de TTT qualquer que está cantando, né? Eu acho que isso é muito importante. A arte faz parte, a melodia faz parte, a poesia faz parte, né? Faz parte, E, E aí, Padre Ulisses, eu preciso ressaltar. A música Maria Mãe da Igreja, ela foi composta pelo Dom Carlos Alberto e por Valdeci Faria. sim, me E lembro ele, bem. é uma coisa assim tão junta, eles dois têm esse hábito, né? Eles têm esse hábito, eles têm essas composições e são muito
casaram perfeitamente. Me parece, eu não posso afirmar, mas me parece que a música ela é do Valdeci e a letra de Dom Do Carlos, Dom porque é Alberto. isso que eu vi, isso. Eu vi na fonte que eu consegui, está Sim, escrito letra e música. Mas de uma forma, eu estou falando especificamente de Dom Carlos por conta dessa informação. Mas de uma forma ou de outra, os dois se juntaram e compuseram essa pérola, né, para nós, sim, né? isso. E ou um ou ambos também se debruçaram em estudar o que a nossa igreja, que também tem uma documentação bastante rica sobre música especificamente, dizendo como a sonoridade deve ser, como o que nós precisamos pensar, como nós precisamos conduzir toda a questão da música dentro da igreja, né? Exatamente. E é importante ressaltar, né, Rita, que quando a gente fala em cânticos que são adequados para as celebrações litúrgicas, e deveria ser em todas as celebrações, desde o batismo, né, até o matrimônio, Sim. deveria ser realmente músicas litúrgicas, não essa invenção que fazem por aí, né? Isso. Por outro lado, a gente não descarta que em outros momentos de piedade popular, vamos cantar Maria de Nazaré, ó, vem conosco, vem caminhar. Há um espaço imenso de piedade que a gente pode, mas na hora que entra numa celebração chamada litúrgica, sacramental principalmente, né? Esse sacramental ele exige então que a gente seja doxológico. É isso que eu mais insisto com o pessoal, né? Doxológico, por Cristo, com Cristo, em Cristo ao Pai, na unidade do Espírito Santo. Senão, parece que a gente está querendo louvar a Deus, mas está aqui conversando com São Benedito, conversando com Santo Antônio, e não está dando Isso, bola para Deus, para Pai, Deus, para o é Filho, para o verdade. Espírito Santo. Eu falei, no mínimo, eu digo pessoal, no mínimo é uma falta de educação tremenda. É verdade, é verdade. Mas É, esse discernimento, eu acho que é sorte. Parece que a pessoa não percebe. Ah, eu gosto de cantar isso aí, vamos cantar. E pronto, lá vai ele. e pronto, é verdade, é verdade. E eu acho que nós precisamos ter uma consciência maior, até mesmo na hora de formar, de conduzir os grupos de liturgia e os grupos de música, né? Os Sim, ministros, o Ministério de Música precisa ser bem orientado, nesse sentido de que não pode cantar só o que a gente se emociona, porque é muito bom a gente chegar, né, e cantar coisas que nos fazem bem, que é, nos emocionam, que nos até sim. que nos elevam, mas num outro momento, né? Exatamente, né? É. Exatamente. Eu brinco com os meus alunos que muitos deles gostam de ir para a escola, né, de chinelo. Eu falo para eles: eu quero ver vocês irem de tênis para a praia. Não tem como. Você não vai entrar na areia, não vai entrar na água de tênis. Você É, entra descalço. Você anda na areia de chinelo. Agora, na escola, você precisa estar calçado, com os pés protegidos, por é, vários motivos. Não é? É uma comparação um pouco ampla, mas é exatamente isso. É calçado? É calçado. É música? É música. Tá falando? É digna? É digna. Mas não é apropriada para aquele momento. Isso é uma coisa que a gente exatamente. precisa entender. E isso também entra numa formação, digamos assim, teológica, né? Que realmente a gente perceba que nós não somos adoradores de santos, nós não estamos fazendo, no momento de canto, simplesmente um espetáculo, né? Eu acho que uma das grandes insistências, inclusive com o Ministério do Canto, é que a grande lei é que faça a Assembleia cantar e não fique dando show, né? De cantores ou de grupos e faz uma Isso. coisa belíssima e o povo de boca fechada. Falou, isso também não é litúrgico, É verdade. É não é verdade. litúrgico. O bom grupo é aquele que faz o povo participar e entra com gosto. Como eu vejo muitas vezes aqui na Basílica, quando estoura a Basílica toda cantando aí, Pô, é uma delícia, viu? delícia. Deixar É que do coração emocionante. do povo brote o louvor a Deus, né? E não apenas do showzinho que um belo cantor, uma bela cantora possam dar ali, não interessa.
não é hora de fazer isso, né? Isso, né? Ele tem um momento que ele vai poder fazer isso lá no show dele, né? Exatamente, né? O que mais aí da sua pesquisa você poderia partilhar com a gente, Rita? De tudo isso que você conseguiu e que você está devendo ainda, que você gostaria de ter feito no mês? É, eu nesse momento, né, quando eu me deparei com a música, né, nos levando, nesse momento foi até interessante, que foi logo após da análise desse momento doxológico do refrão do canto de comunhão, que eu percebi que não era uma coisa só ali daquele momento, que a música não era só daquele momento, para aquele momento, ela nos ajudaria a fazer outras coisas. E lendo mais ainda, como eu citei o documento Desiderio Desiderave, eu comecei a perceber que nós, como igreja, somos sinodais e Maria está inserida nesse contexto desde sempre. Sim. Ela começa, ela caminha com a igreja, ela primeiro caminha com Jesus, né? E depois com a fundação da igreja, lá com os apóstolos, no momento do Pentecostes, e daí Sim. para frente, Maria caminha conosco o tempo todo. E eu já estou pensando em construir ampliar esse estudo, pensando em como o senhor falou, vamos cantar com Maria, né? É. Que nós podemos cantar com Maria, e cantando com Maria, nós cantamos o Magnificat e nós cantamos também o Fazei tudo o que ele vos disser. É, esse é o grande mandamento de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora. Façam Exato. tudo o que ele vos disser, né? E nós podemos também aí já vem outra música que foi a música da festa da padroeira do ano passado. Sim. Com Maria, caminhar juntos para construir uma igreja missionária. Com Maria, caminhar juntos para construir uma igreja missionária. E Esse nós ano vai ser muito caminhamos. bonito também, viu? O hino Também, já está composto. que legal. Eu só, na primeira oportunidade, já vou aprendê-lo também. Mas essa questão da sinodalidade, de como Maria caminha conosco, e nós temos vários exemplos em todas as músicas, não só nessa que eu falei agora, mas tem um canto de comunhão muito, que aí já não, esse que eu vou falar também é litúrgico, né? Como o Com Maria caminhar juntos, mas que são cânticos que nos levam a perceber como Maria caminha junto conosco e como nós caminhamos juntos com ela em direção à nossa Jerusalém, né, celestial, né? Então, tem o canto é bom estarmos juntos nessa mesa do Senhor, que o refrão fala: e vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. Então, nós caminhamos junto com Maria. E todos esses cantos, eles vão nos ajudar nessa caminhada. E são cantos que têm toda a fundamentação nas Sagradas Escrituras e nos documentos da Igreja. Exatamente, né? Ou seja, você que consegue dar para a gente uma ideia, entende, que eu acho que é de discernimento, né? De saber que nós temos um material riquíssimo, já existe, né? Esse discernimento pode orientar novas composições, né? E principalmente aqueles que têm esse ministério do canto, terem diante dos olhos, né? Determinados princípios que ajudam a evangelizar a nossa gente, ajuda a nossa gente a participar com gosto, com o coração, com a inteligência, com tudo. O canto, ele acaba sendo uma belíssima oração, porque ele necessariamente envolve o coração da gente, envolve o gosto que a gente sente de cantar, né? Então é mais fácil sentir, tocar o coração da gente o canto do que muitas vezes um sermão imenso, cheio de citações, mas que não fica nenhum pendurado na cabeça da gente, cai tudo no chão. Verdade.
Rita, muito obrigado pela sua participação, viu, nesse Magnífica. Obrigado, senhor Padre Ulisses. Tá bom, Eu a fico gente vai conversar mais vezes. Quando você fizer a pesquisa, você me avisa que nós vamos bater mais um papo aqui em cima desses aspectos. Principalmente selecionando aquilo que você fez agora, apontando determinadas composições que servem assim de critério para saber que tipo de composição realmente faz parte da celebração litúrgica e que tipo de composição deve ser cantada em outros momentos, né? Por mais belos que sejam. E isso é muito importante para não confundir, não embaralhar muitas vezes a cabeça da nossa gente. Um grande abraço para você, Rita. Muito obrigado. Obrigado, senhor Padre, e outro abraço para o senhor. Tá? Fique com Deus, então. E você que Sua acompanhou, bênção. é isso. Você que acompanhou esse momento magnífico, fique com a bênção, fique com o amor, o carinho de Nossa Senhora para você, que ela acompanhe o seu dia, acompanhe a sua vida e não deixe de cantar bem bonito quando você está aí participando da Santa Liturgia. E se você guardou alguma coisa, não deixe de passar lá para aquele pessoal que anima o canto da sua comunidade, entende? Falando para ele, olha minha gente, nosso canto tem que ser por Cristo, com Cristo, em Cristo, a Deus nosso Pai, na unidade do Espírito Santo e pronto, né? Fora disso, nós vamos cantar em outros momentos, o terço do Rosário, da Piedade, né? Mas guarde no coração, é importante que a liturgia seja bem celebrada e muito bem participada para que a graça de Deus more em nós sem cessar. Aquele abraço, fique com a nossa bênção, a bênção da Virgem Santíssima.